Se entregou a responsabilidade de gerir a sua casa. O apóstolo Paulo fala que a sua casa é a igreja de Deus, e por igreja não entendas edifício, entende pessoas que se reúnem. Se nós nos reuníssemos noutro lugar, seríamos também a igreja de Deus. E é neste contexto que estamos. Diz Jesus: bem-aventurado o servo que for encontrado a servir de forma fiel. A semana passada eu partilhei o tema sobre Moisés e sobre Ur e Arão. Lembram-se? Que apoiaram Moisés, que levantaram os seus braços, procurando, à luz das Escrituras, mostrar-vos a diferença entre voluntariado e serviço. Voluntariado é aquilo que qualquer pessoa faz, e faz bem, e que normalmente, quando nós nos voluntariamos a fazer algo, toda a gente, independentemente se é cristã, se não é cristã, costuma responder desta maneira: eu recebi muito mais do que dei. Porque o voluntariado dá-nos uma satisfação pessoal, de sentir, olha, fiz a coisa certa, ajudei. Mas o voluntariado, por mais belo que seja, ele marca uma distância. Ele diz: eu posso ajudar em determinado momento, numa determinada altura, neste horário. E tira a responsabilidade que tem o serviço. Uma forma de perceber isto muito clara é, por exemplo, o pai diz à mãe: eu vou-te ajudar com o nosso filho. E a mãe pode responder: tu não vais ajudar, o filho também é teu. Okay? São duas coisas diferentes. O conceito de ajudar põe-nos à margem. E o conceito de servir, auxiliar, como diz o apóstolo Paulo, é diferente. E a Bíblia fala de que a igreja não devia ter voluntários, devia ter membros de um corpo que auxiliam. Chega a falar de que se um sofre, nós sofremos com ele. E se as coisas lhe correm bem, nós ficamos contentes por ele. E é a grande diferença entre ser voluntários. Voluntário tem um limite, ajuda até onde posso, fiz a minha parte e vou-me embora. Um membro do corpo assume a responsabilidade, que é o serviço que Jesus teve. A Soraya nos explicou bem que Jesus, nos seus últimos dias, pegou numa coisa muito importante, que foi numa toalha para lavar os pés aos discípulos, e no fim diz: vocês façam da mesma maneira. Então, tivemos que marcar a diferença entre voluntariado e serviço na Bíblia. Hoje, o tema, para quem está a tirar notas, chama-se Escolhidos... Não, escolhe, assim aqui é, escolhe 77. E este número não está na Bíblia, mas vem do raciocínio em que vamos usar dois textos, um do Antigo Testamento, em que Moisés escolheu 70, e um do Novo Testamento, em que os apóstolos escolheram 7. E, portanto, as duas coisas juntas, temos aqui o número 77. É só para... Não encontrei outro título melhor que este, mas vou estabelecer as comparações entre o Antigo e Novo Testamento e perceber pelo menos 4 conceitos do que é este serviço e o que é que se procura neste serviço. Porque se Jesus está à procura de encontrar servos fiéis a servirem desta maneira, nós temos que saber qual é a maneira. O que é que Jesus procura? Então vamos nós comparar dois textos. O primeiro texto está em Números 11 e o texto do Novo Testamento está em Atos capítulo 6. Se tivermos Bíblias em papel, é mais fácil folhear entre um e outro. Se tivermos Bíblias digitais, é mais difícil ver as duas coisas em comparação. Mas a Regina vai-nos ajudar a projetar aqui o texto. Então, o primeiro conceito que eu quero ver esta manhã convosco, e vamos ver 4, é que os problemas do cotidiano, do dia a dia, eles, por norma, vão desafiar a liderança. Okay? Vão desafiar a autoridade, vão desafiar a liderança numa igreja, vão desafiar a liderança numa empresa, a liderança numa casa. Os problemas do dia-a-dia têm esta particularidade. Se eles não são resolvidos, vão pôr em causa a liderança.
Se os problemas numa equipa de futebol não são resolvidos, quem é a primeira pessoa que nós apontamos? A culpa é do treinador. Exatamente. Porque quando as coisas não se resolvem, a liderança fica em causa. E é este primeiro conceito que nós vamos ver. Em Números, capítulo 11, versículo 4... Não percebo. Quando ganhamos, estamos descontentes. Quando não percebo nada disto. Enfim, vamos avançar para a Bíblia. Ok? Números 11, 14, na versão livro, diz assim, com respeito a Moisés e ao povo. Um dia, os estrangeiros que tinham vindo do Egito, com eles começaram a ter grandes saudades das coisas que lá tinham, antes no Egito. Okay? Que o povo foi liberto do Egito. Isto aumentou o descontentamento do povo de Israel de tal forma que começaram a chorar e a dizer: quem me dera comer carne. O contexto é, o povo tinha acabado de sair do Egito, estão a fazer a travessia pelo deserto, não havia carne e eles começam a recordar que, mesmo quando eram escravos, pelo menos tinham comida que gostavam. E ali com Moisés não havia carne. E estavam a reclamar. E é o primeiro problema do cotidiano que encontramos no povo. Onde há muita gente, sempre há muitos problemas. Eles não têm que ser grandes. Basta ser pequenos no dia a dia e começamos a ver as pessoas a reclamar. A reclamar com Moisés e diretamente a reclamar com Deus. Porque o texto vai dizer: porque é que nos tiraste do Egito? No Egito eu comia melhor e agora estou aqui e não estou a usufruir daquilo que pensava que ia usufruir. E a seguir, vamos saltar uns versículos, ainda no capítulo 11, Números 14 e 15, diz assim: é a resposta a Moisés à queixa. Moisés que arriscou a própria vida para libertar o povo e, para vocês terem uma noção, Moisés, diz a Bíblia, que andava com 600 mil homens, sem contar com as mulheres e os filhos que eles tinham. E na altura deviam ter à volta de 15 a 20 filhos cada casal. Não era como agora, que nós dizemos a vida está cara para ter filhos. Não, antes a vida não estava cara para ter filhos, simplesmente tinha-se filhos e já está. E quanto mais filhos, mais mão de obra, mais riqueza. E como diz a Bíblia, os filhos são a herança do Senhor. Mas, para fazerem uma ideia, a Bíblia mostra que eram mais ou menos 1 milhão de pessoas. Imaginem 1 milhão de pessoas a queixar-se. E não temos o que comer, e como é que é possível nos teres trazido aqui? E é neste contexto que Moisés diz, no versículo 14, está Moisés a falar com Deus, a orar, desesperado. Ele diz: eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Está desesperado, diz o versículo 15, se assim me tratas, dizer a Deus, se tu queres que eu faça isto, então mata-me. Diz, está desesperado, okay? Eu vou desistir, já não aguento mais, não consigo mais ouvir esta gente a queixar-se. Mata-me de uma vez, eu te peço, se tens achado favor aos teus olhos e não me deixes ver a minha miséria. Aqui vemos Moisés perante um problema do cotidiano, desesperado, a dizer: eu não consigo levar esta carga sozinho. O serviço dentro de uma igreja não é para ser feito sozinho. Não é um representante, um intermediário entre homem e Deus, senão que todos unidos no mesmo serviço. E agora vamos estabelecer a comparação no Novo Testamento, em Atos 6, no versículo 1 e 2, diz assim, com respeito aos apóstolos da igreja, passam exatamente pelo mesmo. Diz o seguinte, versículo 1, ora naqueles dias, multiplicando-se os discípulos, que significa a igreja crescendo, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. O que isto significa é que quando a igreja começa a crescer, a igreja tinha uma lista de pessoas verdadeiramente necessitadas. O apóstolo Paulo chega a dizer quais são as condições. Tinha que ser acima de 60 anos, não podia ter ninguém que as ajudasse, tinham que estar completamente sozinhas, mas tinham que ter também uma característica, servir todo o dia na igreja. E aí a igreja devia sustentar essas pessoas
desamparadas. O que acontece é que começa a haver murmuração, porque a igreja cresceu, já não eram só judeus, eram gregos, eram de outros lugares, e eles começam a dizer, olha, há um problema, porque estão a distribuir a comida a toda a gente, menos às nossas viúvas, ok? Menos às viúvas gregas. E estavam-se a queixar outra vez, porque nós queixamos-nos sempre da comida, do dia-a-dia, do que me falta, do que o outro tem, do que eu não tenho, gosto mais disto, gosto mais daquilo, e mesmo na igreja vemos as pessoas a queixar-se do cotidiano aos apóstolos. E o texto continua a dizer no versículo 2, então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir à mesa. Os problemas cotidianos de uma igreja muitas vezes não são problemas grandes de doutrina. Não é porque tu pensas de forma diferente do pastor ou da pessoa que está ao teu lado. Não, são pequenas coisas. Por exemplo, alguém, como eu hoje, me enganei a dizer quais eram as águas que tinha que se comprar. Okay? Eu mandei comprar águas de 33 e a cafetaria normalmente compra águas 50. Porquê que eu mandei 33? Porque quando eu olhei para a lista da cafetaria não havia nem 50, nem 33, nem 20, não havia nada. E eu, como sei que durante a semana estivemos a trabalhar na obra e bebemos toda a água que havia aí, parecíamos uns camelos, mandei comprar as águas erradas. E estas coisas às vezes chateiam. Chateiam porque o pastor disse errado, chateiam porque a outra pessoa não fez a lista bem, chateiam porque o líder não fez o que tinha que fazer. E é assim. Este é o cotidiano do nosso dia-a-dia na igreja. E estas coisas pequenas têm uma particularidade. Ameaçam a unidade na congregação. Ameaçam o cuidado das pessoas. Porque pelos problemas pequeninos, tu começas a não cuidar das pessoas da mesma maneira. Ameaça, no caso, a capacidade de liderança. Porque tu podes dizer, não, a responsabilidade é do pastor, ele não fez o que tinha que fazer, ele não está a fazer as coisas bem, ele não está a chamar a atenção às pessoas como devia chamar. Tudo isto põe em ameaça e a desafiar a liderança dentro da igreja. E também ameaça, obviamente, o potencial de crescimento. Porque se tu chegas a uma igreja, a uma congregação, onde todos, por coisas pequenas, falam mal uns dos outros, ninguém quer estar aqui. E bem, não é? Obviamente. Portanto, quando falamos de coisas do cotidiano, na queixa do dia-a-dia, não são coisas para passar ao lado. Eu, se calhar, não vos vou dar novidades. Não há igrejas perfeitas. Não existe. Não há pessoas perfeitas. As igrejas são feitas de pessoas e não há igrejas perfeitas. Em ambos os casos, houve murmuração e queixa. E quando há murmuração e queixa, murmurar é falar mal de um assunto sem ser abertamente, ok? E queixar-nos é o que eles fizeram. Olha, não estão a cuidar das minhas viúvas, no Egito era melhor do que era aqui, para que é que me trouxeste para aqui? Enfim. E quando há este tipo de situações, numa congregação, tem que haver uma resposta. Porque se deixamos passar, e aqui aqueles se calhar que são mais parecidos comigo, que somos mais do deixa passar, não queremos é confusão, queremos que tudo corra bem, deixar passar vai fazer com que esses problemas pequeninos, eles fiquem grandes. O tempo não cura tudo se nós não fizermos nada no tempo. Este é um ditado que nós temos, não é? O tempo cura tudo. Se nós não fizermos nada, o tempo passa e não tem a efetividade que devia ter. E é aqui que vamos entrar no ponto número 2. Dividir a carga. Que era o que Moisés estava a dizer. Eu não consigo fazer isto sozinho. Eu preciso de dividir a carga. Dividir a carga significa delegar com um objetivo. Para cuidar melhor. Dividir a carga é delegar para cuidar melhor. Para servir melhor. E aqui no contexto de Moisés, como nós vimos a semana passada, Moisés percebeu que precisava de delegar. Ele já tinha percebido que não conseguia aguentar a vara sozinho. Vimos a semana passada que precisou da ajuda de um e do outro de cada lado. Já estava preparado para saber que não pode depender tudo dele.
Mas mais à frente, em Êxodo 18, e eu não lhes dei para ler, mas tem como referência, o próprio sogro de Moisés vai ter com Moisés e diz-lhe: olha, Moisés, aquilo que tu estás a fazer não é bem feito, porque tu estás a levar a carga de todo o povo sozinho. O que é que o Moisés fazia? Falava com Deus, Deus falava com ele, e cada vez que alguém do povo tinha um problema, ia ter com Moisés e dizia: Moisés, o que é que eu faço? Tenho um problema em minha casa com a minha mulher, tenho um problema com o meu filho, tenho um problema com o meu vizinho, o que é que eu faço? Moisés falava com Deus, tinha a resposta e dizia às pessoas: 600.000 homens. E diz o sogro a Moisés: Moisés, não estás a fazer bem, porque tu não vais aguentar, tu vais sucumbir e o povo vai cair contigo. E diz-lhe: escolhe e delega responsabilidades. E aqui onde nós vamos ver mais à frente, em Números 11, versículo 16, disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante toda a congregação. Portanto, quando falamos de igreja, falamos na palavra eclesia, que significa congregação, a assembleia. Já era assim com Moisés, já é assim no Novo Testamento, e é assim hoje. Diz: de toda a congregação, para que assistam ali contigo. E a palavra aqui assistir não é de ver, é de prestar auxílio. Okay? Uma coisa é assistir de olhar, assistir uma série na Netflix, e outra coisa é assistir para ajudar nesta tarefa, que foi para isso que eles foram chamados. Então, descerei e ali falarei contigo, tirarei do Espírito que está sobre ti, que é o Espírito Santo, e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não o leves sozinho, para que não o leves somente tu. Isto é o que Deus recomenda a Moisés. Diz: Moisés, escolhe 70, porque é muita gente e não vais conseguir sozinho. Já o seu sogro lhe tinha dito o mesmo, mas ele não tinha ouvido à primeira. E o serviço, ele tem que ser delegado. Agora, é difícil delegar, porque eu não sei se tu tens essa experiência no teu dia-a-dia, em casa ou no teu trabalho. Quando tu tens que dar formação a alguém, há um período difícil, porque tu sabes fazer as coisas melhor do que a outra pessoa. E tu tens que decidir investir tempo na outra pessoa para a ensinar, para que um dia ela faça o que tu fazes. E esse período, esse gap em que tu tens que parar para ensinar, às vezes é mais fácil não ensinar e fazer eu. Como nós fazemos com os nossos filhos. Ata os sapatos. Estamos a ver que ele está a estar assim 10 minutos para atar o sapato. Deixa estar que eu faço. Pronto. Já acabou a formação, já não delegamos a tarefa e no futuro o nosso filho vai ter 18 anos e não sabe atar os sapatos. E quem é que os vai atar? Somos nós. Ok? Bem, compramos os de velcro. Eu estou a dar um exemplo simples do cotidiano, mas isto é assim na vida. Se nós não formamos, não delegamos, nós sucumbimos. Nós não vamos conseguir. Não consegue uma igreja, não consegue uma família. Esta é uma frase que nós temos dito muito em nossa casa. Nós temos apenas 3 filhos. E estamos num período em que acrescentamos mais trabalho e estamos sempre a dizer aos nossos filhos: vocês têm que ajudar, porque senão a família não aguenta. A família não aguenta. E ajudar é coisas simples. Bebem uma água, arrumam um copo no sítio, fazem não sei o quê. E sabem quantas vezes vamos ter que dizer isto? 1.500, 2.000. Isto é formação, é até ficar. Temos 2 opções: ou formamos e no futuro vai ser melhor, ou não formamos e o futuro vai ser uma desgraça. Deus nos ajude. Então, aqui vemos Moisés com a instrução da parte de Deus para delegar. Mas não foi só com Moisés. Comparando os 2 textos no Novo Testamento, Atos 6, versículo 2, diz assim: já que eles estavam-se a queixar que as viúvas não tinham amparo, a igreja estava a crescer, eram muitos, as coisas já não eram como eram de antes. E diz o versículo 2: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram:
não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. E aqui, a maior parte de nós, quando lê este texto, poderá pensar, mas qual é o problema dos apóstolos servirem às mesas? Aqui o assunto de servir às mesas não era simplesmente como nós fazemos ao almoço, que comemos juntos. Era ver a lista, ver quem podia usufruir das coisas da igreja, ver quem é que podiam sustentar. Era uma questão administrativa importantíssima. Porque às vezes lemos o texto, servir às mesas, e depois vamos ver que para servir às mesas escolheram homens fiéis, homens idóneos, homens cheios do Espírito, e tu dizes assim, bom, mas eu para servir à mesa não preciso disto tudo. Era um tema sensível. Era um tema que estava a dividir a igreja, porque eles sentiam que não estavam a ser cuidados. Este serviço à mesa é mais do que pôr a mesa e a comida. Diz o versículo 3, Mas irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito, de sabedoria, aos quais encarregaremos este serviço. E é do que estamos a falar esta manhã. Serviço. E quanto a nós, consagremos-nos à oração e ao ministério da palavra. Quando nós falamos em delegar no contexto de serviço da Bíblia, não é para nós ficarmos mais livres. Não é para que quem delega fique sem nada para fazer. É para que o povo, para que a igreja continue a ser cuidada, mesmo que as responsabilidades na igreja, ou nas congregações, ou nas famílias, cresçam. Então, por exemplo, nós estamos a passar uma etapa em que aumentamos bastante os dias de trabalho, porque estamos a querer levantar uma creche em tempo recorde. Alguém já reparou que nós, como pastores, não conseguimos ao mesmo tempo manter o evangelismo todas as semanas? Alguém se levantou para dizer, a Giti de Soraya, já tenho aqui a resposta, para dizer eu vou? Alguém já reparou que nós paramos as células durante a semana? Porque nós, obviamente, como vós, não conseguimos fazer tudo. Então, se nós não delegamos, as coisas ficam por fazer. E alguns poderão estar a pensar, que bom, os pastores estão-nos a dar férias o mês inteiro. Não, é que nós não damos para mais. Então temos que gerir. Não dá para mais. Okay? Da mesma maneira que o ano passado, nós dissemos ao nosso filho, os nossos filhos já sabem, ficam os exemplos todos aqui para todos ouvirem. Dissemos ao Daniel, tu tens que sair do futebol. Então um ano tu tens que parar, porque nós não conseguimos. Nós tivemos um bebê pequeno, que é o vosso irmão que anda por aí. A tua irmã está em terapia. Nós mudámos o sistema de ensino. Nós não conseguimos. Não é castigo, não fizeste nada de errado, mas para que a família aguente, tu tens que te sacrificar um ano. Ele está à espera que eu o ponha no futebol este ano. E vamos pôr, não é? Claro. Mas eu estou a falar das coisas cotidianas do dia-a-dia. É normal. Este tipo de escolhas ele tem que ser feito. Só que se nós não fazemos o que Deus disse aos apóstolos que tinham que fazer, nós íamos encontrar uma igreja com 12 apóstolos que iam deixar de orar, iam deixar de ler a Bíblia para poder resolver as questões das viúvas. Não é que as questões das viúvas não sejam importantes, porque são importantes. Mas se não delegam, não conseguem fazer as duas coisas. E para que a igreja continue a funcionar e a formar de uma forma saudável, é necessário delegar. Delegar, é aquilo que eu entendia ontem, vai fazer com que se proteja o chamado individual que cada um tem. Porque todos nós temos um chamado, um propósito, tal que Deus nos colocou para fazer. Mas para além disso, aparecem outras tarefas do dia-a-dia. E se eu aprendo a delegar, eu posso não abdicar do meu chamado. Posso não abdicar. Caso contrário, vou abdicar. Todos nós temos apenas e exclusivamente 24 horas. Então, delegar vai proteger o nosso chamado sem negligenciar as outras necessidades que vão aparecendo. Porque se chegam pessoas novas, chegam desafios novos. Correto?
Porque cada pessoa, como nós dizemos aqui, é um mundo completo. E se tu começas dentro da igreja a conhecer as famílias dessas pessoas, então ainda tens mais coisas para ajudar, para auxiliar. Porque é diferente quando tu chegas à igreja e tu dizes, não, o meu pai, a minha mãe, a minha avó, e eles não estão cá. Quando eles começam a vir cá, tu dizes, mãe, que é um problema porque a minha mãe está na igreja e já não faz. Os problemas aumentam. Tu já os tinhas, eles era dentro da tua casa. Agora os teus problemas estão dentro da nossa. Porque somos uma família. Então, mesmo que nós não cresçamos de uma forma exponencial, basta vir só mais um ou mais dois. Os problemas são muitos, as necessidades são imensas, e Jesus dizia, poucos são os obreiros e muita é a seara. Orem para que venham mais obreiros, para poder cuidar de toda a gente. Que esse é o objetivo da igreja. E este exemplo de delegar o fez Jesus Cristo. Jesus delegou nos 12. Ele disse aos 12, agora, disse em Lucas capítulo 9, versículo 1 e 2, diz, agora vão vocês pregar o Evangelho, pregar o Reino de Deus, agora vão vocês curar enfermos, agora vão vocês expulsar demónios. E delegou aos 12. Mais à frente, no capítulo 10 de Lucas, Jesus envia 72 e diz, agora vão vocês, Jesus dizendo, eu fiz, vocês viram, agora eu delego, façam vocês o que eu fiz. Este é o método de Jesus. Jesus chega a dizer, vocês, se creem em mim, vão fazer maiores coisas do que eu fiz. E Jesus não teve nenhum problema em delegar. Quando os discípulos de João Batista se aproximaram de João e disseram, João, não te preocupa que os teus discípulos estão a seguir Jesus? E João diz, não me preocupa, porque eu sou o amigo do noivo. Jesus é o noivo, ele está a cuidar da igreja e convém que ele cresça e que eu diminua. Uma liderança que está firme em Jesus não tem medo de delegar noutros. Não temos receio. E isto acontece muito nos nossos trabalhos. Muitas vezes não delegamos porque pensamos que se a outra pessoa souber mais do que eu vou ficar sem trabalho. E certamente nós já encontramos este tipo de pessoas, ou nós somos esse tipo de pessoas. Não ensinamos nada. O que eu tenho, isto acontecia muito também com as avós, que era, dá-me a receita do bolo. E a receita do bolo vinha sempre incompleta. Faltava sempre, não é o teu caso, avó. Vinha sempre incompleta, faltava sempre o truque. Então, mas o meu leite creme não fica igual ao da avó. Claro, a receita era só até ali, depois não. Então, mas e a quantidade? Isso é olho. Está bem, mas eu não tenho o teu olho. Explica lá, ok? Parece que fica sempre um truque para que tu não consigas chegar onde nós já chegamos. E os cristãos, nós não devemos ser assim. Nós devemos estar dispostos a entregar tudo. Há espaço para todos. O próprio Jesus disse, há muito que fazer. Nós não vamos ficar sem tarefas porque um dia vamos sair da cafetaria e vem outro. Há outras coisas para fazer. Há mais necessidades. Então é necessário delegar para cuidar melhor. E este é o verdadeiro discipulado que nós encontramos na Bíblia. Jesus fala que dizia aos discípulos, sigam-me, mas depois de seguir dizia, vocês agora são meus discípulos, façam como eu faço. Não é só seguir a Cristo. Um dia temos que fazer aquilo que Ele nos mandou fazer. E vamos entrar no terceiro conceito, que é um conceito que a Bíblia chama, em Timóteo, chama de provados e aprovados. Claro, porque estamos a falar de delegar. Em quem é que nós temos que delegar? E são nestas pessoas que nós vamos ver hoje. Moisés com o povo, em Números 11, versículo 16, diz, disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, e esta palavrinha é importante, que sabes serem anciões e superintendentes do povo. Porquê que Moisés, quando Deus manda Moisés escolher 70, manda escolher 70 que ele já sabe que servem. Ele já os conhece, já sabe que lideram o povo. O que significa
que são escolhidos aqueles que foram primeiro provados, depois aprovados e depois é que são escolhidos. Eles já fazem antes de serem nomeados. É este tipo de pessoas que se delega responsabilidade dentro de uma igreja. Reparem, no texto de Atos versículo 3, nós vamos ver o mesmo conceito. Os apóstolos na igreja, diz assim o versículo 3: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Se eram de boa reputação, é porque eles sabiam o que é que eles faziam. Ou seja, nós temos que tirar da cabeça que dentro de uma igreja, dentro de uma organização, nós somos escolhidos quando não fazemos nada para depois começar a fazer. Porque não é desta maneira, pelo menos, que nós vemos o serviço. Primeiro, tu já fazes, tu já estás, tu estás disponível e depois a liderança olha e diz: eu com este posso contar. É desta maneira. Quando Deus diz a Moisés: escolhe o que tu já sabes, que eles estão a dar tudo. E eu acho que muitas vezes nós pensamos ao contrário e dizemos: não, porque o pastor não me disse nada. O pastor não me disse nada. Claro, não é um método bíblico. O método bíblico é quem já está envolvido e que nós já sabemos e que já se vê. Isto foi o que aconteceu antes de nós sermos nomeados pastores dentro da igreja. Nos primeiros anos, as pessoas perguntavam: vocês são os pastores? Vocês são os pastores? E nós dizíamos: não. Porquê? Ainda não nos tinham nomeado como pastores. Um dia os nossos pastores disseram: Fábio e Soraya, mas então quem é que são os pastores se vocês há 2 anos é que pastoreiam a igreja? São vocês. Sim, eu sei, mas como ainda não nomearam, eu não digo que sou. Mas nós já quando nós fomos nomeados pastores, nós já pastoreávamos. Nós já servíamos, já visitávamos as pessoas, já ajudávamos, já falávamos, já pastoreávamos, já aconselhávamos, já exortávamos, já tudo. Então, algumas pessoas perguntaram: então e mudou muita coisa da vossa vida? Não, nós estamos a fazer exatamente o mesmo que fazíamos. Porque é desta maneira que funciona a escolha, tanto com Moisés, que diz Deus: Moisés, tu já sabes, porque já se vê, e a escolha com os apóstolos. Eles são de boa reputação, porque já se vê. É este tipo de pessoas em quem se delegam responsabilidades. Em ambos os casos, eles já tinham sido provados e aprovados para o serviço. Este é o método da igreja hoje em dia. Diz 1 Timóteo 3, versículo 10. Também sejam estes, está o apóstolo Paulo a dizer ao Timóteo, sejam estes primeiramente experimentados, outras versões da Bíblia dizem primeiramente provados, postos à prova, e se mostrarem irrepreensíveis, depois da prova, se passarem a prova, outras versões dizem primeiro provados, depois aprovados, ou seja, se fazem bem o serviço que estão a fazer, exerçam o diaconato, que significa o serviço dentro da igreja. E primeiro são provados, depois são aprovados, e se forem aprovados, então delegue-se neles as responsabilidades. 2 Timóteo 2,15, o Paulo fala sobre o Timóteo que foi deixado na igreja de Éfeso como pastor. Diz a Bíblia que ele era um pastor novo, e diz assim o texto. Diz o Paulo a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado. Aqui a Bíblia fala-nos da excelência do serviço. Por isso, a semana passada dizíamos, chegar cedo. A excelência do serviço. Com o obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Aprovado e que sabe e tem capacidade para fazer aquilo que foi chamado. São estas duas características. 2 Timóteo 2,2, este versículo é fácil de decorar, 2,2,2, e diz assim: o que da minha parte ouvistes, diz o Paulo ao Timóteo, Timóteo, o que tu ouvistes, então temos o Paulo e o Timóteo, 2 pessoas já,
Através de muitas testemunhas, isto transmite a homens fiéis, já temos uma terceira linha, Paulo, Timóteo e os homens fiéis, e também idóneos que instruam a outros. Já temos a quarta linha. Paulo, Timóteo, homens fiéis e os homens que os homens fiéis vão formar. É assim que se delega, formando. Mas tem duas características, e é aquelas que nós procuramos no corpo de Cristo. Fiéis e idóneos. Fiéis e idóneos. Idóneos significa capazes, que conseguem fazer aquilo que se propõem a fazer. E fiéis tem a ver com o caráter de Cristo formado em ti. A tal boa reputação que os apóstolos falavam. Bom testemunho. Tu não podes querer servir na igreja e dar o teu melhor se tu não tens testemunho de uma mudança de vida. Diz em Êxodo 18, 21, aqui falando de fiéis e idóneos, quando o sogro de Moisés lhe disse que deviam escolher homens específicos, vejam a característica que ele diz. Ele diz, procura dentre o povo homens capazes, idóneos. Esta é uma coisa que nós temos dito muitas vezes. Nós não poderíamos fazer o que estamos a fazer, com respeito às obras, com respeito à empresa que se abriu, com respeito à creche, há 2 anos atrás. Seria impossível. Há 3 anos atrás, por uma razão simples. Não havia homens capazes. E sem homens capazes, nós não podemos levantar o que estamos a levantar. Hoje é possível. Homens capazes, que tenham habilidades. Mas não é só capazes. E esta parte é importante. Tementes a Deus. Porque capazes há muitos. Nós podemos contratar pessoas de fora. Nós podemos contratar músicos para tocar aqui. Capazes há muitos. Mas tementes a Deus é uma característica das pessoas da igreja. Temem a Deus. E agora eu gosto muito desta expressão. Homens de verdade. Homens de verdade, que aborrecem a avareza. Esta é uma das características principais que Deus dá aos pastores para serem pastores. Dizem, vocês querem ser pastores, vocês não podem ser gananciosos, porque vocês não podem fazer dinheiro com a fé das pessoas. Ponto final. Então, ser homem de verdade, de acordo com o sogro de Moisés e de acordo com o Novo Testamento, é não amar as coisas do mundo, não amar as coisas materiais por cima das pessoas, odiar a avareza. O Paulo diz em Coríntios, a avareza é idolatria. Não podemos amar as coisas acima das pessoas. Como é que nós sabemos se amamos as coisas acima das pessoas? Por exemplo, o teu filho, sem querer, agarra num pau em casa, um cabo da vassoura, como já nos aconteceu a nós, e parte da televisão. Num acidente. E tu, nesse momento, tens 2 opções. Ou percebes que é um acidente, ou amas tanto aquela televisão que te custou X, que cais em cima do miúdo e porquê que fizeste isso? E porquê... Porque amas mais as coisas. Quando emprestas o teu carro, e isso vai acontecer daqui a 8 anitos, para aí, ao teu filho, e ele bate com o carro, e tu, em vez de te preocupares com o teu filho, tu dizes, porquê que foste estragar o carro? São um arranjo de não sei o quê. Amas mais as coisas do que as pessoas. E estas pequenas coisas revelam o nosso coração. Outra coisa é, se ele te parte a televisão, depois tu já o teres avisado 70 vezes. Não se brinca com paus na sala. Não se brinca com paus na sala. E ele não quer saber e brinca com paus na sala. Isso aí, claro que o podes corrigir. Quando o nosso filho partiu a televisão no Covid, nós dissemos... Paciência. Nós não lhe dissemos que ele não podia brincar com paus ou espadas na sala. Era tempo de Covid, podia-se tudo lá em casa. E de repente, pum! Pronto. Mas dissemos, a partir de hoje, já não há espadas na sala. Se voltares a partir a televisão, já temos um problema. Já está. Então, homens de verdade são homens que não amam as coisas por cima das pessoas. E isto é importante. Porque nós na igreja, nós colocamos as pessoas a servir.
seja com a limpeza, seja no serviço das mesas, mas o nosso objetivo principal é chegar a delegar-te pessoas. Que tu possas um dia ensinar a Bíblia a outras pessoas, que tu possas ir visitar outras pessoas, que tu possas preocupar com outras pessoas. Esse é o nosso objetivo. Não é que tu limpes a igreja, não é que tu sirvas na cafetaria. Essas tarefas, elas são necessárias, mas o nosso objetivo é o que Jesus quis. Discípulos que fazem discípulos. O apóstolo Paulo disse a Timóteo: Timóteo, como eu te ensinei a ti, ensina a outros que ensinem a outros. Forma, delegar. Mas tem que ter esta característica, ser fiéis. Ser fiel é ter o caráter de Cristo. Ser como Cristo. É permanecer, não importa. Porquê é que nós vimos à igreja dia sim? Não, dia sim não. De 7 em 7 dias. Porque queremos ser fiéis ao que Jesus diz. Diz, de 7 em 7 dias reúnam-se. E é o que fazemos. Já está. Quando acabar, cada um vai à sua vida. Às vezes não. Às vezes vamos para as casas uns dos outros. Passamos tempo uns com os outros. Mas fidelidade tem a ver com permanecer. Idóneo tem a ver com a capacidade que temos e vamos adquirindo. Nós, na nossa igreja, nós preferimos agarrar numa pessoa que é fiel, mesmo que ela ainda não seja capaz. Ou seja, a maior parte daqueles que já estão a servir, começaram a servir não sabendo fazer nada da função que estão a fazer hoje. Mas nós víamos que a pessoa era fiel. Fiel era o quê? A Bíblia dizia para fazer uma coisa, tu aprendias e fazias o que a Bíblia diz. Okay? Então nós começámos a pôr a Regina no som, o Simão nas redes sociais, Eles agora já sabem fazer as tarefas, mas antes não sabiam. Nós preferimos as duas características, que a pessoa seja fiel e depois seja capaz. Claro que se pudermos ter as duas coisas, perfeito. Mas às vezes não há. E a obra tem que continuar na mesma. E quando digo obra, não estou a falar da obra literal, estou a falar da obra de Deus. Ok? Bom, para terminar, o objetivo de delegar não é atribuir cargos. Não é que tu digas, não, eu sou o pastor. Como eu dizia a semana passada, na Bíblia, o maior serve mais. O pai e a mãe são autoridades em casa porque servem os filhos. Sacrificam-se pelos filhos. Trabalham pelos filhos. Isso é que te dá autoridade. Tu não podes chegar à tua casa, bater a mão na mesa e dizer, quem manda aqui sou eu. Se tens que fazer isso, é porque eles não estão a entender bem a autoridade. Okay? A autoridade, quanto mais autoridade, mais serviço. Uma coisa que dizemos é, a autoridade está para nos proteger. A polícia está para nos proteger, os tribunais estão para nos proteger, os pais estão para nos proteger, os pastores estão para nos proteger. A autoridade tem essa função, servir, não ser servido. No mundo, diz Jesus, os chefes gostam de ser servidos. Na igreja, os chefes devem lavar os pés aos discípulos. Talvez por isso, alguns não queiram liderar, não queiram responsabilidade, porque sabem que se o fizerem, têm que servir. Mas é desta maneira que Jesus chama, para servir. Por isso somos diferentes do mundo. Último conceito. Tudo isto tem que vir do Espírito. Só assim é que vai ser obra de Deus. Quando os fariseus se preocuparam com aquilo que Jesus estava a fazer e diziam, está a movimentar muita gente, é um problema, Gamaliel levantou-se e disse, olha, se esta obra for de Deus, isto não cai, porque eu já vi outros levantarem-se, já vi Judas Tadeu levantar-se, os líderes, o líder morre e a seita acaba. E Gamaliel diz, se isto for de Deus, Jesus até pode morrer, mas isto não acaba. E não vamos ser achados a lutar contra Deus. E foi efetivamente o que aconteceu. Jesus morreu e ressuscitou. E o cristianismo não terminou. Pelo contrário. Diz a Bíblia, cresceu e cresceu e cresceu e cresceu. E batiam nos apóstolos e diziam, não podes falar de Jesus. E eles, não importa, estou contente por baterem em mim. Que loucos! Quem é que pode estar contente por levar pancada? Os apóstolos dizem que sim. Estamos contentes porque ao menos estamos a falar de Jesus. E a obra, se vem de Deus, ela não termina. Não acaba. Moisés com o povo, em Números 11, 17,
Diz assim: então descerei ali, diz Deus, falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti e porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, já lemos isto, para que não a leves tu somente. Vamos saltar para o versículo 25 do mesmo capítulo. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, sobre Moisés, e pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou, profetizaram, mas depois nunca mais. Aqui o que vemos é que não era só uma questão de fidelidade, de serem homens de verdade, comprometidos com a causa, comprometidos com a obra. Não era só uma questão de capacidade. Tinha que haver Espírito Santo. E Deus diz, eu tirei do Espírito que está sobre ti, Moisés, e reparti sobre eles. Isto foi um anúncio daquilo que ia acontecer depois, mais tarde, em Pentecostes, na igreja, em que todos receberam o Espírito Santo. Atos 6:3, comparando os apóstolos da igreja, diz, mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, e agora vejam o que vem a seguir, para além de serem provados e aprovados, eles tinham que ser cheios do Espírito Santo. Cheios. E de sabedoria, aos quais encarregaremos este serviço. Ou seja, toda esta conversa sobre formar líderes, sobre escolher, sobre delegar, sobre repartir cargas, se não vem de uma componente espiritual, nós estamos a tentar ser uma empresa. E isso não vai funcionar. Porque é a componente espiritual que te faz aguentar coisas que tu não aguentarias. Numa empresa, se estiveres doente, não vais. Numa igreja, não. Nem que me arraste, eu não vou deixar o meu irmão numa necessidade. E é esta a força que a igreja tem. A igreja, ao longo da história, vinha a peste negra e a igreja dizia, nós estamos para servir os doentes. Lutero, com a mulher grávida, na peste negra, ele abre a porta de casa e diz, nós estamos para servir as pessoas. Este é o poder da igreja, não importa a adversidade. Jesus fazia o mesmo. Estou estourado, estou arrebentado. Jesus, há uma multidão lá fora à tua espera. Jesus continuava. Se nós como igreja não entendemos isto, nós vamos ser uma empresa que se chama igreja. E não é o que Deus quer. Nós nos rebentamos para servir as pessoas. Porque é o que Jesus fez. É o que Jesus fez. Não podemos fazer de outra maneira, porque se fizermos de outra maneira, perde todo o sentido. E isto só é possível no Espírito. Não há quem aguente se não for no Espírito. Reparem, o desejo de Moisés é cumprido na igreja. Depois de toda esta conversa de Moisés, Moisés diz ao Josué, Números 11:29, tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse do seu Espírito. Moisés diz, quem me dera que não só estes 70, mas os 600.000, todos recebessem o Espírito Santo. Era o desejo de Moisés. E Deus, depois, mais à frente, diz, em Atos 2, versículo 17 e 21, diz o apóstolo Pedro, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e filhas profetizarão. Profetizar é falar sobre Deus. Os vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Em Deus, no Espírito, tu não terminaste a tua vida porque tens 60, porque tens 70, porque tens 80, porque tens 90. Moisés, com 80, estava a levantar as mãos e a dizer, vamos embora. Porque no Espírito as coisas são diferentes. Na carne, a idade aumenta e tu pensas, a minha reforma, a minha reforma, a minha reforma, a minha reforma. No Espírito tu pensas, Deus, dá-me forças para continuar, porque eu ainda consigo. Foi o que disse Josué e Caleb, Deus, eu ainda consigo, tenho 80, tenho 90, mas se tu queres, conta comigo. E é assim que nós vemos a nossa igreja. Nós vemos os pastores Holland que continuam a viajar com a idade que têm. A viajar para pregar a palavra. Nós vamos voltar a Israel passado 3 anos. Nós vamos a Israel de dia 4 de setembro, de 4 a 11. Eles, os pastores Holland, já foram a Israel nestes 3 anos, mais de 6 ou 7 vezes.
Que idade é que tem os pastores Holland? Eu as idades parto-me sempre. Quanto? 80 anos! E 80 anos o pastor Holland disse-nos o ano passado: eu estou muito entusiasmado porque eu acho que Deus me vai abrir uma nova porta noutro país. Com 80 anos! Eu fico inspirado. Mínimo. Eu acho que nos vão abrir uma porta noutro país. E lá vai ele. E eu com 35. Cansado. No espírito as coisas têm que ser diferentes. Estas pessoas inspiram-me. Porque eu não quero fazer a obra do Senhor a pensar na reforma. Qual reforma? E nós, como igreja, devíamos pensar da mesma maneira. Nós paramos quando tivermos que parar. Versículo 18. Não, podemos ir ao 19. Mostrarei prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor, fumaça. O sol se converterá em trevas, falando de eclipses, falando de coisas que nós temos visto. A lua em sangue, a lua vermelha, que também se tem visto no céu, os terremotos que se tem visto. Grande e glorioso será o dia do Senhor. Versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porquê tanto trabalho? Porquê tanto esforço? Porquê tanto empenho? A resposta é este versículo: para que toda a gente que chamar por Jesus seja salvo. Não é para mais nada. Para que toda a gente tenha a oportunidade de ser salvo. Terminamos com isto. Vamos nos pôr de pé? Para terminar, Atos 6, versículo 5. Diz: depois de tudo isto que falamos, o parecer agradou a toda a comunidade. Quando os apóstolos, quando Moisés decidiu delegar nestas pessoas, nos fiéis, nos idóneos, todos ficaram contentes. E elegeram, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Escolheram também Filipe, Procoro, Nicanor, que tem nomes bons para escolher para os nossos filhos. Timão, tudo nomes gregos. Parmenés, Nicolau, prosélito de Antioquia. 6. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes eram as mãos. 7. Crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Este continua a ser o objetivo principal de uma igreja. Não é apenas distribuir pão, não é apenas distribuir comida. Podemos fazer isso. O objetivo principal de uma igreja é que se multipliquem discípulos de Jesus. Formem outros. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então, eu espero que hoje tu tenhas entendido qual é a dinâmica deste serviço. Como escolhemos de serva, como tu podes fazer parte desta equipa, sendo fiel com Deus em tudo, sendo glória no que fazes. As coisas mais simples. Tens a luz acesa, apagas a luz, fechas a torneira, está aberta. Fidelidade. Coisas que nós ensinamos aos nossos filhos, mas se nós como pais não fazemos as pequenas coisas, faltamos ser fiéis, faltamos ser bons. As meninas vão tocar hoje? Eu convido-te a que feches os olhos, vamos orar. Orar a falar com Deus,
em mim, à luz daquilo de mim, tu tens um propósito muito claro para a tua igreja. Nós seremos teus servos, ensinamos a outros com um coração semelhante ao teu, sem esperar nada em troca, sem esperar palavras de agradecimento. Nós servimos aquilo que nos chamou. Para nós é muito mesmo trabalhar, dizer o mesmo Paulo, gastar as nossas almas. Nós não. Nós é muito mesmo. E se tu queres fazer parte daqueles que respondem o serviço, liberta todos os conceitos que aprendeste antes. Liberta os conceitos bíblicos. Jesus, sendo Deus, não buscou que os outros o servissem. Se dispôs a servir. E nós, sendo seus discípulos,